Olá, bem-vindas e bem-vindos a este meu canal no YouTube. No vídeo de hoje eu farei uma apresentação panorâmica da estética como disciplina filosófica, focalizando temas, conceitos e problemas gerais, a partir dos quais outras teorias específicas podem ser estudadas. E a gente quer aqui conceituar a estética, mas sem entrar em detalhes específicos em termos de doutrinas filosóficas que se dedicaram aos objetos de estudo que a gente vai levar em consideração aqui. Trata-se de uma apresentação panorâmica que versa mais sobre os conceitos mobilizados pela estética para pensar seus objetos, de modo a fazer uma apresentação do que é que está na base das nossas reflexões mais específicas que nós faremos aí no restante do curso. Pelo menos desde Platão, a arte e o belo em geral foram objeto de reflexão filosófica, mas não havia uma disciplina específica para tais fenômenos, os quais, por sua vez, tampouco eram considerados em sua autonomia perante valores políticos, religiosos, éticos, técnicos, etc. Somente em 1750, a palavra estética foi proposta pelo filósofo alemão Alexander Gottlieb Baumgarten para designar a forma de conhecimento constituída no âmbito da percepção sensível, ou seja, aesthesis em grego. Então, a estética como disciplina filosófica surgiu a partir de 1750, meados do século XVIII. Entretanto, a gente pode falar que havia um pensamento estético em Platão. A gente sabe que Platão, ao construir a sua cidade ideal, segundo Logos, havia falado dos poetas como sendo aqueles que não poderiam fazer parte dessa cidade orquestrada idealmente pelo fato de serem versados na mimesis, na imitação, na reprodução de valores que, segundo Platão, não condiziam com o espírito guerreiro e politicamente orquestrado segundo a razão, tal como é expresso lá no livro A República. Trata-se de uma reflexão estética, mas não é ainda algo que faça parte de um corpo de pensamento que a gente considera propriamente da filosofia estética. Ela passou a existir como uma disciplina propriamente dita quando, no século XVIII, XIX, a gente tem fenômenos que também inspiram uma reflexão específica desses objetos. A autonomia da arte no século XVIII, XIX também inspirou a autonomia do pensamento da estética. A gente sabe que as tragédias gregas não eram apenas feitas como um espetáculo para entreter, para dar prazer, como imagens que valessem por conta própria, independente de valores políticos, econômicos, religiosos, cultuais, ritualísticos em geral. Tratava-se de uma forma cultural que estava imersa, embebida de diversos valores e dialogavam com esses valores, de modo que não havia um descolamento radical do que era do âmbito estético e do que era do âmbito ético, político e religioso. A tragédia fazia parte de uma ritualística que tinha um cunho religioso, tinha uma forte conotação política, de modo que não havia isso que a gente gosta de falar como uma autonomia do espaço, do belo, da arte, do estético em geral. No século XVIII e XIX, a gente já pode falar de uma autonomização da beleza, da arte, que então se distingue substancialmente das outras esferas de articulação da sociedade, como a política, a religião, a ciência, etc. E aí, neste âmbito, a estética também cria autonomia. Ela se separa das outras formas de pensamento em que antes a gente falava da articulação unitária entre o belo, o bom e o verdadeiro. A partir de meados do século XVIII, e mais particularmente com Kant, a gente vai poder falar de uma autonomia do estético. O estético passa a ser concebido não apenas como diferente do ético e do político e do cognitivo. Ele não é apenas diferente. Esse âmbito rompe com as determinações cognitivas, morais, políticas e etc. Ela ganha uma autonomização pela forma com que os objetos são pensados em sua natureza, em sua estruturação, no modo como
o objeto se defronta com o indivíduo em sua forma de pensar essa relação com uma outra coisa que está diante de si. Esse termo, estética, foi cunhado por Baumgarten a partir do conceito de aiesthesis, que tem a ver com a sensibilidade, que significa percepção sensível em grego. Essa concepção ainda vale para nós, embora ela tenha sido ultrapassada em vários aspectos devido ao fato de que, ao longo do século XVIII, XIX, XX e agora o XXI, questões de ordem mais intelectual, filosófica, adentraram de forma muito significativa neste âmbito que originalmente foi pensado como o da sensibilidade em sentido mais estrito. Mas isso é um tipo de reflexão que a gente vai poder fazer mais adiante. Por enquanto, o que a gente pode falar é dessa concepção mais inicial da estética como sendo da aiesthesis propriamente. Embora diversas ciências se relacionem com a realidade empírica, em que a aiesthesis, a sensação, a percepção é um componente essencial, em que é necessário levar em conta os dados da sensibilidade, no caso da estética, está em jogo uma forma de assimilação em que o prazer, o desprazer, a emotividade, cargas diferentes de afeto vinculam-se ao concretamente percebido em um objeto, discurso, obra de arte, eventos naturais, encenações, movimentos corporais, etc. A arte é um tipo de objeto que nos mobiliza em nossa sensação, em nossa imaginação, em nossos afetos, em tudo aquilo que diz respeito ao modo como nós somos afetados pelo objeto e também pelos nossos próprios sentimentos internos, pela nossa emotividade. Então, o estético, como ligado à ordem da percepção sensível, diz respeito a uma forma de concepção de mundo, de apreciação de objetos, em que o sentido próprio desses objetos é nos tocar em nossa sensibilidade. É fazer com que uma carga de afeto seja mobilizada em redor desses objetos, fazendo com que eles sejam assimilados pelo sentido da articulação imagética, de suas imagens, do jogo de seus elementos sensíveis. É este plano que é propriamente aquele a partir do qual tudo da arte será construído. É também aquele no qual a apreciação da beleza da natureza ocorre, ela se dá. Então, o que é o belo, o que é o feio, e mais na frente a gente vai ver o que é o sublime, diz respeito propriamente a essa mobilidade de elementos cognitivos, sensíveis, emotivos, que trafegam nesse plano da sensibilidade. Por isso que Baumgarten cunhou esse termo estética para designar propriamente este âmbito, do estéticos, do âmbito da nossa sensibilidade, emotividade, dos nossos afetos, que trafegam na relação sensível das coisas que estão diante de nós. Coisas porque não somente obras, porque a gente pode falar também de uma investigação estética do belo natural, como é o caso do Kant, em que muito da estética dele é dirigido para a natureza, o belo natural. Ele considera a beleza natural mais importante do que a beleza artística. Varia infinitamente, porém, o quanto uma concepção estética valoriza a dimensão sensível em sentido estrito, indo desde a abstração total de conteúdos e valores culturais, históricos, filosóficos, até a ênfase radical nesses conteúdos. O fato de ser estética, uma disciplina que diz respeito a essa investigação sobre esses elementos estéticos, quer dizer, da ordem da sensibilidade, da emotividade, varia infinitamente a importância que é dada a esses elementos da ordem da sensibilidade e para outros que intervêm neste processo. Então, há estéticas que privilegiam muito mais o aspecto mais cognitivo, de pensamento, e outras que enfatizam claramente algo da ordem da percepção, da sensação, do sentimento. Exemplo dessa última é o da estética de Hume e do próprio Kant também. Há uma gradação muito grande aí entre aquelas teorias que focalizam mais o estético em sentido mais estrito e aquelas que privilegiam esses conteúdos que trafegam pelo estético. Porque o estético, dependendo da perspectiva teórica que se adote, é poroso, permeável a questões de outras ordens, culturais, filosóficas, religiosas.
sociais, econômicas, psicanalíticas. Então, abordagens estéticas psicanalíticas, por exemplo, acabam dando muito mais ênfase em conteúdos psíquicos do que propriamente no âmbito do jogo dos planos imagéticos, afetivos, vistos no âmbito da própria obra, etc. Há pouca análise formal numa estética de cunho psicanalítico. As análises são mais de ordem conteudística. Não deixam de ser estéticas, porque essas teorias acabam vendo a obra de arte como arte, mas essas teorias não focalizam propriamente o estético como tal, a percepção sensível, como o problema que é mais importante para elas. Ao longo da história da filosofia, âmbitos diferentes da realidade foram alvo de reflexões estéticas. E a arte é, já há muito tempo, o que mais desperta nossa atenção, podendo-se separar a filosofia da arte como um campo da estética ao lado das reflexões sobre a natureza. Alguns conceitos aplicam-se a esses dois campos, como é o caso do belo, do feio e do sublime, categorias clássicas desde a antiguidade, tornando-se especialmente importantes na modernidade. Então, a estética é um pensamento que pode abranger diversos fenômenos. E a gente pode dividir esses fenômenos em dois grandes grupos, o da arte e o da natureza. Pensar o belo natural hoje, para a gente, pode parecer uma coisa ultrapassada, mas o próprio Adorno, que escreveu a sua obra magna sobre estética em 1969, ele ainda falava do belo natural com alguma importância, ele ainda dava importância a essa questão, em virtude do modo como ele articula a filosofia com o fenômeno da sensibilidade. Mas ele é uma espécie de exceção, porque desde 1900, a virada para o século XX, o que prevalece quase que 100% nas investigações é uma pergunta sobre a arte e também outros fenômenos que, digamos, estão ligados a esse âmbito da produção humana de objetos estéticos, ou seja, a cultura de massa, os objetos de contracultura, a cultura popular, o folclore e outras manifestações que também são estéticas e que podem ser objeto também de uma reflexão filosófica e que considera o sentido, a motivação, a fundamentação para a constituição desses objetos como objetos culturais relevantes neste âmbito da nossa sensibilidade. E aí essas categorias do belo, do feio e do sublime são as categorias mais clássicas. Quando a estética surgiu como disciplina filosófica, quando Baumgarten cunhou esse conceito, estética, esses conceitos aí é que eram os prevalecentes. O belo, o feio e o sublime eram pensados como as categorias mais fundamentais da estética. No caso do Kant, ele destinou duas partes importantes para pensar essas categorias, o belo e o sublime. O feio acabou ficando para escanteio. Ele não ocupou a cena primordial, principal aí das reflexões, até que um discípulo de Hegel, que chama Karl Rosenkranz, escreveu um livro inteiro, grande, muito extenso, chamado A Estética do Feio. Mas o feio não foi objeto de reflexão específica de nenhuma outra obra a não ser essa, desse discípulo de Hegel, Rosenkranz. Mas o Adorno pensou o conceito de feio especificamente de forma bem detalhada e bem focalizada. Hegel também falou sobre o feio, mas tal como Rosenkranz, não o tomou como objeto de estudo específico propriamente, mas como contraposição à beleza e como, digamos, um elemento de passagem para outras questões filosóficas relevantes no âmbito da reflexão sobre a arte. Basicamente, o Hegel dizia que a estética dele era, na verdade, uma filosofia da arte, que é basicamente o que a gente viu acontecer a partir dessa virada do século XX. Desde o século XX, que basicamente o que se faz na estética é filosofia da arte. Como eu falei, o belo natural deixou de ter importância filosófica em 99% do cenário da reflexão filosófica.
Em linhas gerais, a beleza diz respeito à harmonia, à consonância, às formas aparentes, à totalização intuitiva de um objeto que nos causa um prazer normalmente ligado a certo distanciamento contemplativo. Então, desses três, o belo, o feio e o sublime, a beleza tem a ver com o quanto que o objeto é próximo a nós, está ligado a essa proximidade contemplativa e, ao mesmo tempo, esse distanciamento da nossa relação com o objeto. Trata-se de objetos harmoniosos. A beleza tem a ver com uma espécie de liberdade do jogo das formas perante o modo como nós nos situamos perante esses objetos. A beleza tem sempre a ver com essa consonância, com essa inteireza. Essa expressão que eu usei aí, totalização intuitiva, é bem importante no complexo argumentativo que a gente vai apresentar, tanto no caso do Kant quanto do Adorno. Totalização intuitiva significa essa unidade da percepção. Uma imagem constitui uma totalização intuitiva porque ela é caracterizada pelo fato de emoldurar determinado conjunto de elementos sensíveis e, a partir deste emolduramento, essa totalização intuitiva ela ganha um sentido específico. Se você pega o celular e aponta sua câmera para qualquer âmbito que seja e tira uma foto, pode ficar muito interessante o recorte que é feito pelo modo com que você enquadra a câmera, o ângulo que você usa para focalizar o objeto. Dar limites para aquilo que se vê, que se tem na nossa percepção, é uma forma de dar sentido para a coisa, porque o que é visto deixa de fazer parte de uma espécie de movimento geral de coisas que se aglutinam. O que é focalizado e recortado passa a ter uma relação específica entre esses elementos. Seus elementos, suas partes, passam a funcionar em um regime em que a totalidade do que é emoldurado dá sentido a cada um desses elementos. Então, é interessante que você fotografe, para poder ter uma noção do que significa recortar a realidade e conferir um sentido específico a essa realidade pelo modo com que você faz esse recorte. Então, se fosse para eu sugerir um exercício para você, em função disso que a gente está falando, eu diria que você deveria pegar seu celular, a câmera do seu celular, e tirar fotos sem nenhuma outra sofisticação, a não ser ir num ambiente que já lhe é conhecido, familiar, e tirar fotos tentando recortar aquilo que é visto segundo uma ótica específica. Você vai ver que aquele espaço que antes não tinha muito significado devido ao modo como que todas as coisas estão articuladas de forma mais ou menos irregular e sem muita importância, e também pouco fixa em virtude do modo como a gente passa pelas coisas. Essas coisas, na medida em que são enquadradas, elas passam a ter um sentido. E a beleza tem a ver com essa totalização intuitiva, ou seja, com esse recorte da realidade que se aproxima de nós em virtude desse sentido que essa coisa ganha. E aqui exemplos de beleza para ilustrar essa questão da consonância, que ao contrário de dissonância, quer dizer, essa harmonização. O que é consonante é o harmônico, o que é dissonante é o desarmônico. O Doríforo de Policleto, Policleto é um famosíssimo escultor grego. O Doríforo é porque ele está com uma lança na mão, a lança saiu, e ele foi um exemplo de cânone, de padrão de beleza durante muito tempo, porque ele apresenta proporções ideais, ele tem uma forma em S do corpo que, ao mesmo tempo, confere dinamismo à figura sem retirar dela esse equilíbrio sereno, calmo, que é típico da estatuária grega. A estatuária grega é muito caracterizada por essa serenidade jovial. É difícil a gente traduzir a palavra correspondente em alemão, que é usada para qualificar esse estado de espírito mobilizado pelas obras, como Heiterkeit,
em que a gente gosta de traduzir como sereno-jovialidade, né? Uma serenidade jovial, fresca, né? Que tem um frescor das formas que nos mobiliza em virtude dessa consonância de suas formas, ao mesmo tempo em que nos traz a vivacidade das formas. Johannes Vermeer, na cidade de Delft, na Holanda, é um outro exemplo do que é o sentido da beleza do ponto de vista filosófico, que é essa proximidade conosco, essa ressonância de nossos hábitos, aquele que é propriamente humano. Então a beleza é propriamente o que nós consideramos afim a nós no âmbito dos fenômenos, seja da natureza, seja na arte. Aqui, Claude Monet, Caminho para Argenteuil, é outro exemplo de beleza, com este favor da natureza. Uma das coisas que Kant vai mobilizar para falar sobre a beleza é o fato de que a beleza, é um fenômeno que faz com que a gente se sinta em casa na natureza, se sinta em casa no mundo, em que, digamos, os nossos desejos, a nossa humanidade é acolhida por aquilo que está fora de nós. Em contraste com essa consonância que reverbera o nosso corpo, o nosso cotidiano, as nossas dimensões, em contraste com essa consonância, o sublime é caracterizado por um movimento de violência, de força à nossa percepção, por uma forte comoção, quer dizer, abalo, retirando-nos de nossa placidez contemplativa, como algo que nós podemos ver à distância. Essa ideia de placidez contemplativa é muito própria aqui, não é? A gente vê não apenas que a figura é calma, mas ela incita calma. Ela sugere que a gente veja a figura como algo a ser quase cultuado, né? Visto à distância. E essa placidez contemplativa, esse distanciamento, que ao mesmo tempo indica este acolhimento, é que é próprio da beleza. Se virmos um furacão arrasando uma cidade, com todo o seu poder de destruição, nossa resposta moral pode ser de tristeza e desolação, mas ao mesmo tempo podemos sentir um prazer de outra ordem, ligado às formas, às relações dos objetos entre si e conosco. Então, cenas de um vulcão arrasando uma cidade, ou um furacão arrastando carros e destruindo plantações inteiras, isso, de um ponto de vista moral, humano, é bastante penoso, é triste, é sofrido. Mas, de um ponto de vista estético, pode nos dar muito prazer. E sem considerar outras questões de ordem de, por exemplo, sadismo, etc. De um ponto de vista estético, quer dizer, de uma espécie de passagem para um outro plano, em que a gente gosta de falar de neutralização estética, quer dizer, um desligamento em relação aos nossos compromissos morais, um furacão passando, arrasando toda uma cidade, destruindo tudo que vê pela frente, pode ser prazeroso. E a gente diz que esse prazer com essa grandiosidade é propriamente sublime. Existem sublimes também que não têm a ver com essa violência em sentido mais estrito de uma força hercúlea gigantesca. Pode ter a ver também com uma dimensão extra-humana, como é o caso do céu estrelado. O céu é um plano em que a gente pode falar de uma enormidade, de um infinito, que é difícil a gente abarcar. Na verdade, a gente poderia dizer que é impossível. Se você costuma ir para cidades do interior, onde há menos luminosidade da cidade grande, como de Belo Horizonte, é interessante que num dia que não haja lua cheia e que também, obviamente, tenha poucas nuvens, você olhar para o céu estrelado e tentar se aperceber de toda a sua grandiosidade, tentar abarcar tudo que o céu tem e tendo em vista, também sendo consciente do quanto é que de trás de cada estrela que está sendo vista, existem bilhões de outras estrelas e que se você prestar atenção, você acaba vendo outras que, porventura, no início você não tenha conseguido enxergar. Essa experiência chega num momento em que
quanto mais você tenta abarcar essa totalidade desses fenômenos celestes, desses elementos dos astros, mais começa a ficar meio vertiginoso, quer dizer, a gente começa a ficar até um pouco tonto na medida em que a gente tenta abarcar todas as coisas. Mas, num determinado ponto, esta sensação de perda, de falência de apreender esses objetos, acaba se transformando em um prazer. E este prazer é o da ordem do sublime. E aí Kant vai dar uma explicação específica para esse sublime. Inspirando-se num escritor grego, que a gente supõe que tenha chamado Longino, ele diz que no momento em que nossa percepção desse céu estrelado começa a fracassar em seu desejo de abarcar todas as coisas que são percebidas, a gente começa a perceber este infinito que nos escapa como um reflexo da infinidade do espírito de nossa razão. Então, o infinito da natureza que nos escapa é visto como um reflexo da grandiosidade infinita do espírito. E, em virtude disso, há um movimento de prazer que é mediado, que passa por um sentimento de desprazer devido a essa enormidade inabarcável, como tal, como infinito, do céu estrelado. Então, o céu estrelado é um excelente exemplo de sublime, que não tem a ver com essa força destrutiva, como é o caso do furacão. Então, devido a esse movimento extra-humano, o Kant disse que o sublime não pertence à arte, porque, afinal de contas, tudo que o ser humano faz é afim ao nosso corpo, às nossas medidas, àquilo que é possível que nós façamos e construamos. Mas, ele vai dizer, né, é na natureza que esses fenômenos sublimes têm seu lugar, porque a natureza é aquilo que escapa propriamente ao que é humano. Mas houve tentativas de representar o sublime ou fazer uma arte sublime. Esse aí, eu coloquei o nome não junto com a tela que eu vou mostrar, só para que ela fique sozinha, para que haja esse impacto do sublime, que é uma Tempestade de Areia, de William Turner, que é um pintor britânico. Então esse quadro é muito bonito, porque ele demonstra, né, abaixo ali, você tem aqui as figuras humanas, e a gente vê claramente esse movimento gigantesco da areia que tende a englobar as pessoas e destruir tudo que tiver pela frente. E aí esse é um quadro que nitidamente flerta com essa estética do sublime, com essa magnanimidade, com essa enormidade dos fenômenos naturais que violentam o espaço humano. Caspar David Friedrich é outro pintor que também representou o sublime, só que agora de outro ponto de vista. Esse quadro não representa um naufrágio, mas ele inspira muito isso, que tenha havido um naufrágio e que esses gelos tenham se partido. E aqui dá para ver esse senso de grandiosidade em que a natureza é mostrada nesse seu caráter cru, não mediado, não suavizado, mostrando essa enormidade, né, essa força plástica da natureza para além daquilo que é propriamente harmonioso, bonito, aconchegante, porque o gelo, né, é algo que é inóspito a nós. Né? Compara esse quadro com aquele do Monet. Esse é um quadro belo. Esse é um quadro que dialoga bem mais com essa estética do sublime, da magnanimidade, da grandiosidade. E aqui a gente tem Barnett Newman, que é um pintor contemporâneo, muito interessante. Ele tem um texto que chama The Sublime is Now. O sublime é agora. Que é uma consideração bem interessante, que mostra como que a arte contemporânea é bem filosófica, ela é motivada por questões filosóficas. E ele vai ele flerta com o sublime em várias de suas obras. E essa que eu vou mostrar, ela é bem interessante porque ela não é muito grande, não, mas ela inspira algo da ordem dessa ideia de uma sublimidade no âmbito do humano. Ela não fica muito grande quando a gente está vendo aqui pela fotografia, mas vista pessoalmente, ela
tem um impacto em termos de suas proporções, porque a parte de baixo, que é a pirâmide, tem mais ou menos uns 4, 5 metros. A parte de cima tem outros 6 metros. Então, assim, chegando perto dessa escultura, a gente tem uma percepção do quanto é que há essa espécie de inervação do sublime, né? Esse ponto de contato ali parece um equilíbrio muito instável, invocando essa cisão entre uma grande massa embaixo, essa massa de cima que parece a qualquer minuto poder ceder, quebrar, partir, mas que fica nesse equilíbrio precário e que é instigante dessas forças, dessas massas pictóricas que são colocadas aí. Então, na verdade, dessas massas escultóricas que são colocadas. Então, é uma escultura que também a gente pode considerar como afim a este movimento do sublime. O feio não recebeu muita atenção da estética filosófica, como eu falei, sendo normalmente concebido como o oposto do belo, distinguindo-se dos objetos indiferentes, ou seja, nem belos nem feios. Na contemporaneidade, a feiura foi assimilada como um componente do sublime, sendo percebido como um momento de negatividade das formas vanguardistas da arte moderna. Antes do século XX, o que a gente tinha era representações de figuras feias dentro de contextos específicos, como, por exemplo, de representações do inferno ou de juízo final, em que aqueles que eram expulsos para o inferno, que eram punidos devido às suas ações, eram representados como feios. Normalmente se tampava um olho, de modo que um olho só dava uma sensação de dissonância, de assimetria, que reforçava esse caráter de dor, de punição, de danação dessas figuras. Então a gente tinha representações de figuras feias. A gente tinha representações de mulheres feias perto de mulheres bonitas, para que essa proximidade realçasse a beleza da figura feminina que estava sendo alvo do objeto propriamente dito aí de representação. Então a gente tinha representações de coisas feias. Agora, na contemporaneidade, a gente passa a ter quadros feios, que é outra coisa. A gente passa a ter pinturas, elas mesmas feias, sem precisar focalizar objetos que já sejam feios. Esse é um exemplo paradigmático. Francis Bacon, um pintor muito famoso, cujas obras há algum tempo têm alcançado valores estratosféricos, dezenas de milhões de dólares, e esse aí é um autorretrato dele. Ele não é feio, né? Ele mesmo não é uma pessoa especialmente feia, mas o quadro não é verdade? Vocês concordam que esse é um quadro feio? Só que, ao mesmo tempo, é um quadro, digamos assim, esteticamente bom, né? Ele tem valor estético. Ele é ao mesmo tempo feio, mas que nos dá um prazer de contemplá-lo, porque ele é muito bem pintado, né? Ele tem uma força pictórica expressiva, forte. Em virtude disso, a melhor qualificação para esse quadro é de sublime, precisamente devido ao fato de nos dar um prazer devido à sua força pictórica, né? E um quadro genial, mas ao mesmo tempo muito feio, porque a gente pode ver, por exemplo, essa parte onde tem esse círculo preto na face. Essa parte é muito, digamos assim, nojenta, né? Ela causa uma espécie de repugnância nossa de pensar que aquilo ali poderia fazer parte do corpo humano. Então, os olhos parecem ter sido alvejados por socos. Enfim, é um quadro totalmente voltado para uma estética negativa. E essa negatividade é que nos permite dizer que se trata, então, de uma obra tipicamente voltada para a estética do sublime. Tem gente que diz que toda a arte contemporânea é uma estética do sublime. Abandonou-se a beleza como elemento definidor do que é a arte
e passou-se a flertar muito mais com esse movimento de negatividade que dá passagem para um tipo de vigor, de valor plástico que a gente considera, então, como sublime. Podemos distinguir, de forma geral, 4 tipos de estética, mais particularmente em relação à arte. Na verdade, a estética que a gente vai falar de agora em diante é bem mais uma filosofia da arte do que estética em geral, propriamente dita, porque, como eu falei, a beleza da natureza, em geral, não nos toca, especialmente como objeto de interesse filosófico. Então, nós temos 4 tipos de estética. A estética da produção, da recepção, da obra e das instituições artísticas. A primeira, como é o caso da poética de Aristóteles e do nascimento da tragédia de Nietzsche, que aliás é a que a gente vai estudar, preocupa-se essencialmente com o processo criativo do artefato estético. Desde questões da feitura de um texto ou de um quadro, com regras específicas para a composição, até questões mais abstratas sobre os fundamentos inconscientes da escrita literária e da produção musical, importa a lógica, o significado e a dinâmica concretizada na obra. Então, as estéticas de produção são aquelas que querem falar o seguinte: como a obra chegou a ser aquilo que ela é, o que deu passagem àquilo que se concretizou nas obras de arte. Então, todo o peso filosófico, a importância filosófica da estética, aqui do objeto, está centrado no fato de que a gente se interessa pelo que gera a obra. Então, a poética de Aristóteles faz exatamente isso. No início, ele fala lá, vamos discutir sobre aquilo que faz um objeto ser calone, ou seja, belo e nobre, né, bom esteticamente. Então, ele vai discutir tudo aquilo que mobiliza quem faz a arte a fazer aquilo que vai ser propriamente um objeto que consagra toda a trajetória criativa até resultar naquilo que é a tragédia, ou um quadro, etc., ou uma comédia e tudo mais. Então, trata-se de uma estética da produção, que ainda tem representantes atualmente. A estética da recepção, como a própria palavra diz, interessa-se pelo complexo subjetivo e social da leitura das obras, pelo que o espectador sente, percebe, interpreta, seja em plano particular ou universal, como é o caso da filosofia de Kant. A estética da recepção, às vezes é muito próximo da estética semiótica, ela quer dizer assim, como as pessoas recebem a arte, qual é o impacto nas pessoas das obras. Então, trata-se de uma estética que quer perguntar como nós usufruímos da arte. O que em nós é mobilizado ao ver os objetos, ao ouvir obras de arte, música, de modo que a estética da recepção tem a ver com essa ligação com o fato de que as obras de arte têm impacto nas pessoas. Aliás, a obra da poética de Aristóteles também tem esse lado, porque lá o Aristóteles vai dizer que um sentido da tragédia é de provocar catarse, ou seja, a purgação das emoções de medo e piedade. Então ele tem uma preocupação lá também com esse caráter da recepção. Mas, em termos gerais, a poética, o texto da poética de Aristóteles é muito mais voltado para a estética da produção. Claro que são questões, essas qualificações de estética da obra, da recepção, etc., são qualificações gerais que se mesclam em cada caso, né? As teorias não ficam apenas da estética da produção. No caso da Nascimento da Tragédia, do Nietzsche, a gente tem reflexões também no que concerne a recepção. E tem também dessa terceira. A terceira estética da obra, como a de Hegel e a de Adorno, focaliza o significado filosófico das produções, das próprias obras, como constituídas de um sentido não equacionável através do movimento de sua criação, por um lado, de sua produção, nem das vicissitudes de quem decifra seu significado. Seja inserindo a arte no contexto histórico de seus desdobramentos, de estilo e de formas artísticas sucessivas, seja por uma análise sincrônica do significado da arte em geral, o interesse maior reside na concretude e singularidade dos artefatos estéticos. Então, a estética da obra de arte não se preocupa muito nessas questões que mobilizam a artista ou o artista a gerar aquilo que é feito na obra. Mas também não se preocupa muito com a decodificação das obras, o que é impactado nas pessoas ao verem as obras. Trata-se de uma leitura do que significam essas obras, tal como nós vemos
na história da arte. Então as estéticas de obra, elas tendem a ser aquelas que situam as obras na história, movimentos históricos das obras, porque faz sentido você falar de uma obra como uma obra de Van Gogh ou dessa do Bartlett Newman, no contexto em que elas aparecem. Então elas são colocadas junto com outras obras e todas elas em conjunto então vão mobilizar essas reflexões. A quarta, que é a estética das instituições artísticas, como a de Arthur Danto, que aliás ele diz que a estética dele não é institucionalista, não se enquadraria aqui. Mas só que tem muito da obra dele que nos leva a dizer isso. Tanto é que ele teve que dizer que não, porque muita gente viu elementos na obra dele que poderiam fazer com que a gente qualifique a obra dele como uma estética das instituições. Então, essa estética das instituições focaliza o mundo da arte, que, aliás, é um conceito que o Arthur Danto mobiliza num texto dele, com suas agências, museus, galerias, crítica de arte e publicações, analisando cada obra pelo modo como ela é considerada arte e também rejeitada por tais âmbitos. Então, essa estética das instituições quer dizer o seguinte: o que é arte é aquilo que o mundo da arte diz que é. Ou seja, os galeristas, o fato de que um determinado crítico acolhe determinada produção e passa a dar suficiente evidência para essa obra e, portanto, ela passa a ser considerada esteticamente valiosa, importante no contexto artístico de cada época. Então, essa estética é uma estética bem mais positiva, no sentido de ver particularmente o que é posto, colocado em cada momento da arte, como sendo arte propriamente dita. Então, a mobilização das instituições, a crítica de arte, é que está em jogo para definir arte. Aliás, essa definição de arte é um lema importante, um assunto importante na estética do Arthur Danto, que ele quer pensar o que é arte. Só que a resposta é buscada nas instituições. Porque quem diz que é arte ou não é arte são as galerias, os museus. Porque você não está em nenhuma galeria, não está em nenhum museu. Nenhum crítico comentou, criticou, elogiou, nem foi objeto de nenhuma investigação, de nenhuma publicação, seja de jornal, revista, etc. Não é arte. De onde é que você vai dizer que é arte se esse objeto, essa coisa, não mobilizou nenhuma instituição artística? Seja crítica, seja jornal, seja publicações, quaisquer que sejam, nem filósofo pensou a coisa, etc. De modo que essa estética é mais positiva em virtude disso. Ela não lida, digamos assim, com conceitos muito abstratos demais, desconsiderando a efetividade concreta em que a obra de arte existe pelo fato de que é avaliada, criticada, recebida, percebida, etc., em contextos específicos. Aliás, esse tipo de estética tem tido muito sucesso ultimamente. O nosso espírito de época tem gostado desse tipo de estética. Se você me perguntar, eu não gosto muito dela, não. Eu prefiro das quatro, da produção, recepção da obra e das instituições, eu prefiro a terceira, a estética da obra. Eu acho ela mais motivante, acho ela mais instigante filosoficamente. Mas todas têm suas vantagens, todas têm as suas desvantagens, como sempre. A partir do século XX, tornou-se significativa outra diferenciação entre arte, cultura popular e cultura de massa, favorecido esse plano de distinção pelo poder de divulgação das obras pelos meios de comunicação tecnológicos. Viu-se surgir um fenômeno que não havia até o século XIX, qual seja a expansão de produções que ultrapassam o contexto geográfico e simbólico de comunidades circunscritas geograficamente. Em vez de uma cultura popular, que é o que sempre houve, que produz uma figuração lúdica de elementos simbólicos de um grupo social, agora passou a haver uma cultura de massa, que tende a anular tais vicissitudes simbólicas tipicamente regionais. Então, o século XX, digamos assim, produziu um outro objeto para a estética, essa disciplina filosófica da estética, que é a cultura de massa, que é algo novo em relação à cultura popular que havia antes.
porque uma produção fílmica, como a gente pode ver na cinematografia de Hollywood, é algo que tem um sentido estético muito diferente do que uma sinfonia de Beethoven, do que uma música de folclore, né, de cultura popular, de literatura de cordel. E mesmo as músicas pop, de cultura pop, também tem um apelo estético bem diferente daqueles, tanto de uma sinfonia de Berlioz, quanto também de uma cantiga de roda, né? Elas têm um apelo vivencial distinto. Mas essa diferenciação a gente não vai poder fazê-la de forma mais expressiva agora. Eu só estou apontando essa peculiaridade de que no século XX passou a haver um outro fenômeno estético que não tinha no tempo de Nietzsche, nem de Kant, nem de Hegel e nenhum outro filósofo anterior. Em contraste com esse plano da cultura de massa, alguns filósofos insistem na diferenciação com outro polo, da arte em sentido estrito, dita arte autônoma, e pautada pela observação concentrada, de modo que haveria uma tripartição fundamental. Cultura popular, regionalmente fundada em determinadas formas simbólicas, como é o caso, por exemplo, da arte folclórica, que a gente pode também falar aqui no Brasil de música caipira. A arte, exemplificada pela produção original e pautada pela investigação crítica sempre renovada de seus materiais, que a gente gosta de falar a grande arte, ou arte erudita, ou música clássica, que é essa arte que envolve conhecimentos específicos das formas que produzem inovação crítica de seus próprios materiais constantemente, que impulsiona novas formas em virtude do questionamento crítico de todas as formas que foram feitas antes, de modo a impulsionar novas formas que colocam uma perspectiva diferenciada em relação àquilo que foi feito antes. Que não é o caso da cantiga de roda, que não é o caso da música popular, porque essa música popular, de cantiga de roda ou de música de folclore, etc., ela não tem esse tipo de arrojo composicional que critica radicalmente as suas produções. E a arte seria caracterizada por essa investigação crítica radical das formas que são empregadas em sua articulação dos seus elementos materiais. E a cultura de massa, voltada para o entretenimento, consumida em momentos de distração, fundada na massificação do gosto. Essa cultura de massa a gente vai investigar propriamente na última unidade temática no nosso curso. Então não é o caso de a gente falar muito dela aqui agora. Mas, de qualquer forma, ela é pautada pelo entretenimento. Ela é consumida em momentos de distração. Ela não solicita uma audição concentrada, no caso das músicas, nem uma leitura atenta, que perscruta os movimentos internos de difícil assimilação em uma primeira leitura. Por fim, costuma-se distinguir entre uma estética e uma poética. A primeira, a estética, teria uma atitude teórico-analítica, investigando a definição, o valor e o significado dos objetos e conceitos estéticos, enquanto a outra seria propositiva, programática, visando estabelecer parâmetros para a confecção e validação das obras. Então, a diferença entre uma estética e uma poética é que a estética tem mais a dimensão descritiva e não propositiva, propõe menos o que a obra deva ser para ela ser arte. É claro que esses são qualificações que se mesclam em cada caso. É muito difícil uma estética que seja puramente descritiva e não invoque algum tipo de valor que a obra deva ter, porque, afinal de contas, quando se define arte por qualquer parâmetro que seja, já se está, por assim dizer, prognosticando o que a arte deva ser para que ela seja considerada arte. Então é muito difícil, ou quase impossível, haver uma estética puramente estética, descritiva, analítica, como, por outro lado, também é muito difícil haver uma poética que não tenha nada da ordem estética, porque, afinal de contas, mesmo algo que propõe uma arte como tal para ser considerada arte, precisa de uma fundamentação. Ela precisa de uma consideração, por assim dizer, abstrata ou teórica, conceitual, a partir da qual a obra vai ser proposta como tal. Então, não existe uma estética pura que não tenha uma dimensão poética, de proposição do que deva se fazer.
e também não há uma poética pura, sem nada de ordem do estético, porque precisa de uma fundamentação geral mesmo para dizer especificamente o que deva ser feito para valer como arte. Então, o que nós vamos fazer aqui é uma estética. Então, nós vamos investigar autores que vão falar, de um ponto de vista estético, sobre o que é a arte, o que qualifica a beleza, de modo a que a gente entenda este fenômeno que gravita ao redor da nossa sensibilidade, da nossa imaginação, do jogo de nossas faculdades, do jogo de nossas emoções, e que gira em torno, particularmente, do fenômeno da arte. No caso do Kant, a gente fala do belo em geral, mas vai nos interessar bem mais o que na reflexão dele, diz respeito à arte. Tá? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.